falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Como leite vos criei, e não como manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Porque dizendo um eu sou de Paulo e outro eu de Apolo, porventura não sois carnais? Oremos. Nosso bondoso Pai Celestial, pedimos que o Senhor nos ilumine nesta hora, pois é o que nós precisamos, é da tua luz, pois sem luz nós nada somos. Em nome de Jesus Cristo, abre o entendimento nosso para compreender as Escrituras, como tu fizeste no livro de São Lucas com os apóstolos. No final do livro, quando diz: e abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Faz isso por nós também, Senhor. Nós pedimos isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Eu queria falar sobre a visão da tenda. Eu não sei se muito tempo, eu creio que eu nunca preguei sobre isto aqui. A visão da tenda foi uma visão que o irmão Brana teve, em que ele viu uma grande tenda. Uma hora ele dizia que era como se fosse uma tenda, às vezes dizia como se fosse uma catedral, e lá ele ia orar pelos enfermos e todas essas coisas. E eu queria que vocês pudessem acompanhar comigo essas coisas, porque essas revelações contidas nos 7 selos, em toda a mensagem do irmão Brana, são coisas que podem dar vida e também podem matar. Todo homem que se meteu nessas coisas de querer aprofundar-se muito na mensagem do irmão Brana, terminaram se enredando, todos eles. O irmão Brana disse que isso era uma coisa que não podia ser revelada ao público. O irmão Brana disse que Satanás não podia saber dessas coisas, senão ele ia personificar. Verdadeiramente, essas coisas são reveladas somente aos filhos de Deus. É aquele que tenta tomar isso e querer se exaltar para se tornar mais um homem espetacular, ou uma pessoa a mais, querer mostrar que sabe mais que os outros, ele se enreda toda vez. Bom, o irmão Coleman foi o primeiro, o pastor Coleman de Nova York, foi o primeiro a ver essas coisas. Ainda o irmão Brana em vida, em 1963, o irmão Coleman já pregava sobre essas revelações, do 7º selo revelado, do Cordeiro ter saído do trono. Nós sabemos disso, que eu tenho livros do irmão Coleman, tenho os áudios dele pregando e falando, mesmo em 1963, o irmão Brana vivo, ele já pregando a terceira puxada. Depois, creio que mais tarde, levantou-se o pastor Wood nos Estados Unidos, pregando o 7º selo revelado, todas essas coisas. Ele tem um site na internet ainda até hoje. E a verdade é que surgiram muitas linhas, né? A mensagem está cheia de linhas aí para todo lado. Tem pessoas que batizam no nome do irmão Brana, porque creem nisso, porque encontraram na mensagem alguma coisa que eles acham que quer dizer isso, né? Tem pessoas que creem no nascimento do imaculado do irmão Brana, que o irmão Brana nasceu igual Jesus, sem a intervenção do pai dele. E aí cada um desses forma uma doutrina. Tudo isso é para ser diferente, para que possa segurar menos. E aí, irmãos, tem aqueles da ressurreição isolada, que creem que o irmão Brana vai ressuscitar para revelar, para fazer essa tenda, né? Tem ministério da visão da tenda, que creem que o irmão Brana vai ressuscitar, vai fazer uma tenda grande. Todos os ministros vão lá para os Estados Unidos para ouvir o irmão Brana revelar o 7º selo que ficou fechado. E são coisas melindrosas até de se falar, porque quando se fala mexe com muita coisa. E existe também os oitavos, né?
Os oitavos são aqueles que pegam os parágrafos do Mombrana. O Mombrana diz assim: eu não creio que eu sou essa pessoa, eu creio que eu estou apenas fazendo uma base para essa pessoa que virá. E eles pegam isso e dizem: é eu, esse homem que ele está falando é eu. E aí formam mais um, e aí vai. Amados, a verdade é que a gente chega a uma posição que é melhor se aquietar, parar até de ficar perdendo tempo com isso, pregar o que a mensagem diz, aquilo, abrir a mensagem, ler ali, pregar. Quem vai buscar muito essas coisas termina confuso, né? E muitos disseram: não, eu não estou confuso. Está todo confuso, já está todo enrolado, não tem jeito. Surge batismo no nome Mombrana, novo nome Brana, novo nome de Jerusalém ser Tucson. Porque o Mombrana, irmãos, eu ouvi aquele áudio. Você lendo a mensagem do Mombrana aqui é uma coisa, mas quando você escuta o áudio vem outra coisa. Quando o Mombrana fala sobre o novo nome de Jerusalém, sobre Tucson ser Jerusalém, o Mombrana fala rindo com a congregação. Quando o Mombrana fala disso, a congregação se abre rindo. Tudo uma brincadeira do Mombrana. Só que aqui na mensagem você lê: o Mombrana disse que Jerusalém, que Tucson é nova Jerusalém. O Mombrana brincando com a congregação dele, porque ele vinha descendo no carro dele com o farol apagado e o guarda multou ele. E ele disse que depois que o guarda multou, perguntou: para onde você vai? Ele disse: estou indo a Jerusalém. Aí o guarda disse: para onde? Para Jerusalém? Para o outro lado do oceano? Lá para a Judéia? Ele disse: não, para Jerusalém aqui embaixo em Tucson. Aí o Mombrana disse que Fênix era Jericó, Tucson era Jerusalém, mas ele realmente disse. Mas ele não quis dizer que era mesmo, não é brincadeira. E quando você ouve esse áudio, quando o Mombrana fala isso sobre o guarda, sobre o Mombrana ter falado isso, a congregação ri, os ministros ri, o Mombrana ri. Ele diz: eu não pude fazer o guarda crer que Tucson, que é Jerusalém, e a congregação rindo, aquela brincadeira do Mombrana, que todo pregador às vezes brinca com a congregação. Isso, esses pontinhos, essas coisas, as pessoas leem e terminam formando uma doutrina. E uma doutrina errada, né? E aí vai embora para ir para um lado errado e vira uma heresia. E aí a verdade é que não se pode procurar mistério na mensagem do Mombrana, porque se procurar mistério se enrola todinho. Até porque é uma coisa que tem que entender o seguinte: se você procura um mistério novo, sempre um pregador, um homem, um ministro, ele pega essa mensagem e se eu vou ler bem ela, que é para mim descobrir uma coisa nova que os outros ainda não sabem, que é para mim ser diferente. Mas ele não vai descobrir uma coisa nova, porque não existe isso. Não existe um mistério novo. Todo mistério foi revelado. Não existe, não adianta procurar na mensagem um mistério que ninguém nunca viu. Se for assim, então o Mombrana não tinha revelado todo o mistério. Todo o mistério foi revelado. Não existe mais mistério. Não tem que procurar mais novo nome, não tem que procurar novo nome de Jerusalém, não tem que procurar sobre Cordeiro, sobre Jesus. Tudo está revelado na mensagem. Se a pessoa não está vendo, ele não foi chamado para ver. E ninguém vai fazer outro crer pregando desta forma, se tornando um homem sobressalente. Eu vou ser o pregador dos 7 trovões. Não existe isso. Não existe. Você não vai colocar isso na cabeça das pessoas. Isso não entra assim. Isso entra lá de trás da casa dele, quando ele está lendo sozinho com a mensagem. Isso não entra assim na igreja, ou pelo rádio, ou por CD, ou seja lá que for. Não é dessa forma. Amém? Então, eu chego a um ponto seguinte: que tem coisas da mensagem que eu vejo que você não vê, tem coisas que você vê que eu não vejo. Mas como o Mombrana diz, você não pode, aqui tem 2 plantas, e você não pode forçar essa aqui e dizer: olha, cresça, cresça. Não, o sol que está batendo em você está batendo nela. Não force ela a crescer. Não adianta ficar ensinando ela: você tem que fazer isso. Deixa que o sol que está brilhando em você está brilhando nela. Se ela não crescer, ela não é planta. Então a mensagem que eu tenho, outros homens têm. Não adianta dizer: só eu tenho a mensagem dos selos. Não, todo mundo tem. O mundo todo tem a mensagem dos selos, em todos os idiomas. Inglês, português, japonês. Já no Japão você encontra o livro dos 7 selos. Então eles têm. Então o sol está batendo lá neles. Se eles for planta, eles vão crescer.
Não é eu que vou esticar eles lá. Não adianta. Então, quando o homem se levanta para ensinar essas coisas, para dizer, eu vou ser o pregador da tenda, vou explicar sobre a visão da tenda, ou eu vou explicar, eu vou ser aquele que explicou os 7 trovões, não adianta. O Mombrana, Deus levantou só o Mombrana para isso. Se o que o Mombrana explicou não é satisfatório, nada mais vai adiantar. Homem nenhum, não existe isso. Amém? Deus levantou um homem com a capacidade de explicar essas coisas. Apenas um homem nesta era, William Branham. E se as pessoas não estão entendendo, nunca vão entender. Amém? Então, meus amados, a visão da tenda, essas coisas começaram mesmo logo no dia da morte do irmão Branham. Eu tenho um livro do irmão Coleman pregado no dia do velório dele que conta. Ele diz, olha, lá nos Estados, lá o irmão Branham estava em Nova York, o irmão Coleman estava em Nova York, e o irmão Branham estava sendo velado em Jeffersonville. Ele disse, lá em Jeffersonville está cheio de ministros ao redor do caixão do irmão Branham, crendo que ele vai ressuscitar para revelar o 7º selo. Ele disse, eu não creio nessas coisas, porque o irmão Coleman disse, eu já creio que tudo está revelado. Mas depois, 1980, 1990, até o irmão Coleman se enredou em tanta coisa. Se você for ouvir a mensagem dele pregada em 1992, né, em 1994, 2000, você vai ver tanta coisa já fora, porque ele achou que ele tinha um chamado para ser o ministro mais profundo, e aí se enredou também. Lá veio para o milênio e essas coisas. Irmão, a melhor coisa é parar, é entender, Deus não me chamou para isso, Deus chamou apenas o profeta para isso, e pregar para a sua igreja local, ser um pastor que Deus me colocou para isso, e ir até o fim com essa mensagem, pregando o amor de Deus, pregando que todo o mistério foi revelado, pregando que o amor divino nos levará ao rapto, e amar uns aos outros, amar todo mundo. Essa é a verdade. Por quê? Por esse lado aí que já tentaram, nenhum deu certo. Irmão Útil não deu certo, pastor Coleman não deu certo, pastor Osmar não deu certo, tudo se enredaram. Amém? Agora, só para mostrar para vocês, aqui já tem um ministro americano, o irmão Jim Jefford, é o nome dele, Jim Jefford, ou é Jeff Ford, eu creio que é Jeff Ford. Jim Jefford é o nome do ministro da mensagem americano. Ele pregou esse livrinho, O Teste da Palavra, e ele crê que na visão da tenda, crê que o irmão Branham vai ressuscitar para armar essa tenda, né? Até onde eu vi aqui, parece que ele crê nisso. Eu queria ler um parágrafo que ele colocou aqui da mensagem. O que é uma visão? É o nome da mensagem, pregada em 8/4/1956. O irmão Branham diz: e justamente então, agora que está algo, observe atentamente, existe uma diferença entre o anjo do Senhor e aquela luz. Porque eu ouvi algumas coisas se movendo, como faz quando ela vem aqui na plataforma à noite. Como o irmão Branham faz um som com a boca. E como um fogo açoitando em volta, labareda de fogo, isso me deixou, isso foi direto para baixo sobre o topo daquela audiência. E ficou sobre o topo daquela pequena construção. Agora ele começa a falar da tenda. Uma hora o irmão Branham diz que é uma tenda, outra hora ele fala que é uma construção. Tem parágrafo que ele fala numa catedral. Veja bem, daquela construção, e então se assentou abaixo sobre o topo disto. Então, quando isso desceu, este ser que estava de pé do meu lado, atrás de mim, a mesma voz, a voz do anjo, ele disse: eu me encontrarei com você ali. Amém? Então, o que o anjo prometeu? Que haveria essa tenda, ou catedral, ou edifício, seja lá o que for. E o anjo disse: eu me encontrarei contigo lá dentro. Tá? Agora veja o que o anjo diz para ele: e esta é a terceira puxada, mas ninguém saberá nada a respeito disso. Amém? Então este encontro do irmão Branham com o anjo lá dentro da tenda é a terceira puxada. Amém? É bom você botar aí um ponto bem aí. Lembre-se, este encontro que o anjo ia ter com o irmão Branham lá dentro da tenda, este encontro é chamado de terceira puxada. Tá bom?
Então marque bem isso aí. Agora, na mensagem nas asas de uma pomba branca, né, as pessoas fazem confusão. O Mombrana diz, nas asas de uma pomba branca, eu já li essa mensagem. O Mombrana prega essa mensagem contando um testemunho que ele tinha um problema de estômago, problema dentro dele. Ele teve uma visão que saía um bicho de dentro dele pela boca e ele sentiu que estava curado. Essa mensagem foi pregada alguns dias antes dele morrer. Ele diz aqui nessa mensagem, nas asas de uma pomba branca: ora, sou um homem velho, sofri por toda a minha vida, por que ele me curou agora desse problema de estômago? Né? Por que ele me curou agora do problema que ele está dizendo que ele tinha sido curado, acabado de ser curado? Eu creio que cavalgarei por essa trilha novamente. Tenho que fazer uma mensagem. Está na mensagem nas asas de uma pomba branca. Pronto, bastou o Mombrana falar isso para criar uma doutrina, tá vendo? Mombrana vai cavalgar de novo, quer dizer que ele vai ressuscitar para pregar de novo outro ministério. Mas eu até coloquei aqui, ó, não se refere a ressuscitar, mas continuar vivo. Mombrana não estava morto aqui, Mombrana estava vivo. Amém? Ele estava pregando nas asas de uma pomba branca, vivo como eu estou agora. E ele não sabia que ia morrer. Ninguém sabe que vai morrer, a não ser Jesus, que ele sabia, né? A hora dele morrer, tudo. Mas nós não sabemos. Existe tanta coisa, a gente vê, toda vez que morre uma pessoa tem esse lero-lero ao redor do caixão. Ele sabia que ia morrer, não sabia nada. Isso é conversa. Isso aí é uma conversa muito furada. Toda vez que morre uma pessoa, ele sabia, não sabia. Às vezes a pessoa fala coisas perto da morte dele, porque Deus faz ele falar, mas não que ele sabia. Às vezes ele fala porque aquilo vai acontecer e Deus faz aquilo para que a gente possa se preparar. Mas ele não sabe, ninguém sabe que vai morrer não. Amém? A menos que a pessoa esteja com câncer ali e o médico diz, te dou 24 horas. Aí sim, pode saber, daqui a 24 horas eu posso morrer. Mas esse negócio de sabia. Então o Mombrana não sabia que ia morrer. O Mombrana estava aqui, até porque ele não morreu de doença, ele morreu de um acidente automobilístico. E ele não sabia que ele ia dar de frente com esse carro, ele não sabia nada disso. Ele só disse: ora, sou um homem velho, sofri por toda a minha vida com aquela doença que estava dentro dele. Toda a vida ele sofreu com ela. Por que ele me curou agora? Fui curado, acabei de ser curado. Eu creio que cavalgarei por essa trilha novamente. Ou seja, o Mombrana achava que não ia morrer. O Mombrana achava que ia ter um novo ministério, uma renovação do seu ministério, que ele ia começar tudo de novo. Não que ele ia morrer. Amém? Mas aí eles disseram o seguinte: não, ele sabia que ia morrer e está dizendo, vou morrer e vou ressuscitar. Nada disso, não está dizendo isso aqui. Ele estava vivo, não sabia que ia morrer, e como ele foi curado, ele pensou, acho que Deus quer que eu comece tudo de novo, uma nova trilha no meu ministério. Amém? Então se você lê do jeito que está escrito, não erra, mas quando vai para o pensamento das pessoas, erra. Então não há nenhuma promessa do Mombrana aqui dizendo que depois da sua morte ele vai trilhar novamente. Não, ele está dizendo aqui: eu cavalgarei por essa trilha novamente. Eu estou vivo e ele me curou. E se ele me curou, ele quer que eu viva. Então vou em frente. Como o pastor Moura tem dito muitas vezes, que vai para Capitão Poço quando ele ficar bom e vai pegar uma bicicleta, botar um som e vai pregar. É o que ele diz. Amém? Mas o pastor Moura não está dizendo que ele vai fazer isso depois que ele morrer e ressuscitar. Não, ele está falando de fazer isso agora. Ele crê de fazer isso. Amém? Então, eu creio que cavalgarei por essa trilha novamente. Tenho que trazer uma mensagem. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Então, o Mombrana tinha que trazer uma mensagem. O Mombrana prega também o novo ministério. Seu novo ministério, na mensagem, fazendo serviço para Deus, porém fora de sua vontade. Quando houve aquela explosão, que a espada caiu na mão dele, ele disse que ele pensava que ia morrer. Ele tinha dito para a esposa: olha, se eu não voltar mais, cuida das minhas coisas. E quando ele estava ali, ele disse: olha, se eu morrer aqui, o José vai tomar a minha Bíblia e tomar conta dela.
E depois da explosão, Deus disse para ele: nada disso, não é que tu vai morrer. Vá para Jeffersonville, porque os 7 trovões serão revelados. E ele diz na mensagem, tentando fazer um serviço para Deus, porém fora de sua vontade, o irmão Branham disse: eu desci a montanha correndo e disse para minha esposa: eu não vou morrer, é o meu novo ministério. Então aqui nas asas de uma pomba branca, o irmão Branham diz: eu cavalgarei essa trilha uma vez mais. Quer dizer, um novo ministério me será dado. Amém? Não é que ia morrer, mas ele morreu. Morreu depois. Ninguém sabe que vai morrer. Ele morreu. Mas a pergunta é: e o novo ministério que ele falou que ele ia ter? Ele teve seu novo ministério. Todo mundo sabe que o novo ministério de Mombrana foi dos 7 selos para frente. Todo mundo sabe que o novo ministério de Mombrana foi quando o anjo forte desceu do céu em 1963 e entregou o livro aberto para ele, e ele pregou um novo ministério. A visão da tenda, a promessa é que haveria uma tenda ou catedral ou edifício, e que ele pregaria ali dentro, e um dia eu te esperarei lá dentro. Agora veja bem, o anjo não disse só assim: eu te esperarei lá dentro, mas o anjo também disse: eu te esperarei lá dentro. Veja bem, eu me encontrarei com você ali. E o anjo vai à frente e diz: e esta é a terceira puxada. Quer dizer, esse meu encontro contigo lá dentro dessa tenda será a terceira puxada. Agora você vai para os ungidos dos últimos dias 262. Você vai ver o que é a terceira puxada. O Branham diz: a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Pronto, já voltou para trás. Na hora que o anjo disse: eu te encontrarei ali dentro, e essa será a terceira puxada, depois o Branham dizia: a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Então pronto, então a visão da tenda já aconteceu. Então a visão da tenda é a terceira puxada. O que é a terceira puxada? A abertura dos 7 selos. Amém? Amém. Os 7 selos não serão abertos futuramente. Os 7 selos foram abertos no dia da voz do 7º anjo. Quando foi o dia da voz do 7º anjo? O 7º anjo pregou até 1965. Esse foi o dia da voz do 7º anjo. E nós estamos vivendo ainda no dia da voz do 7º anjo. Mas nós não estamos vivendo no dia em que o 7º anjo está pregando sua mensagem. Não. Nós estamos vivendo no tempo em que o 7º anjo pregou sua mensagem, e que, se nós quisermos ouvir, temos que pegar um gravador, amém? E ouvir. Porque ele já encerrou o seu ministério. Ele já encerrou até o seu novo ministério. O novo ministério do Mombrana foi o quê? A visão da tenda. O que era a visão da tenda? O encontro do irmão Branham lá dentro da tenda com o anjo. Eu te encontrarei ali dentro. E este encontro será o quê? A terceira puxada. O que é a terceira puxada? Os ungidos dos últimos dias 262. A terceira puxada foi, não vai ser, foi a abertura da palavra. Amém. Mais uma coisa eu tenho aqui para vocês. Mensagem, o 7º selo, parágrafo 297. Mombrana diz: e isso o que eu tinha na mão. E essa é a razão porque eu li 1 Coríntios capítulo 3. Paulo diz: e eu, irmão, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Paulo tinha uma álgebra, mas para esses coríntios ele teve que falar como menino, porque quando ele falava como adulto eles não entendiam nada. Então Paulo teve que descer a uma posição de menino. Em 1963 o Mombrana teve que descer a uma posição de menino para pregar para bebês pentecostais. Agora Paulo diz assim: como leite vos criei e não como manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora podeis. Quer dizer, não podia naquele tempo, e Paulo diz: nem agora podeis. E o povo da mensagem não podia naquele tempo e nem agora pode.
Naquele tempo não podia ensinar essas coisas a bebês pentecostais, porque aquele povo era bebê pentecostal. E hoje também ainda não pode. Do jeito que esse povo de Corintos não podia no passado e nem agora podia, o povo da mensagem não podia naquele tempo e nem agora pode. Porque quando prega essas coisas, em vez deles ir para frente, eles vão para trás. Em vez de adquirir fé de rapto, eles adquirem a heresia. E vira uma bagunça na mensagem. O novo nome de Jerusalém é Turs. O novo nome de Deus é Brana. No milênio não vai existir o nome Jesus, vai existir o nome Brana. Sabe por quê? Porque os pastores são bebês, a igreja é bebê, a mensagem do Mombrana é álgebra. O pastor, sendo um bebê, vem e não sabe pregar, prega para uma igreja bebê e a igreja e o pastor se esbandalham. Vira heresia. Porque estão metendo a cara num assunto que não foram chamados. É verdade? Isto é coisa espiritual. Isso não é coisa de se estudar. Isso é coisa que Deus é quem dá. Isso não é uma coisa que eu adquiro lendo a mensagem. Aqui eu descobri, eu pude. Isso é a mesma coisa que a salvação. A salvação não é pelas obras, mas pela graça. Você não vai andar nos corredores celestiais um dia, lá nas ruas de ouro, dizendo: olha, sabe por que eu estou aqui? Porque eu fiz por onde? Como diz o irmão Rodovaldo. Não. Eu estou aqui porque eu ajudei os pobres. Eu estou aqui porque arrasou disso. Não, você vai estar lá porque ele lhe colocou lá. Na verdade, você vai dizer: eu não sei porque eu cheguei aqui, porque eu era péssimo. Eu estou aqui porque ele teve misericórdia. Todos nós vamos ter que dizer isso. Amém. Eu não vou chegar lá porque eu andei de joelho daqui para o Senai. Eu não vou chegar lá porque eu dei comida aos pobres. Não, eu vou chegar porque Ele me colocará lá. Amém. 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 A mesma coisa é essa revelação aqui, essa visão da tenda, esses 7 trovões. Nenhum pastor dessa mensagem tem isso aqui porque ele é o melhor, porque ele estudou, porque ele descobriu. Ele tem que ter isso aqui porque Deus teve misericórdia e deu para ele. Mas o problema é que tem muitos é que Deus não deu para eles, e eles vão estudar, depois vão pregar e se esbandalham todo. Mas isso aqui é uma coisa que você tem que entrar com humildade. Olha, nos selos tem que entrar de cabeça baixa. Se entrar de peito erguido, leva a pancada. Todo mundo que tentou entrar no selo. Por isso Mombrana diz: ensinar esses 7 trovões é comandar em gelo fino. É porque o Mombrana, aqui você não entende essa linguagem do Mombrana, mas ele era americano, e lá nos Estados Unidos tem lugares que o mar congela e você anda por cima do mar que virou gelo. Você pode andar, só que quando você chega numa posição em que embaixo a água, cuidado, você anda ali, porque você pisa, ele começa a rachar, trincar. Embaixo é o oceano. Se ele quebrar, você cai ali dentro e morre, porque a água é muitos graus abaixo de zero. Então tem que andar com cuidado. Se pisar naquele gelo sem ser com cuidado, ele quebrar, você cai dentro do oceano. Porque embaixo é o mar, em cima é gelo, mar congelado. Você anda lá pela Antártida, vai entender isso. O urso polar, ele anda por cima do mar congelado. Só que ele é apropriado. Quando o gelo quebra, que ele cai dentro, ele sai nadando naquele gelo, fumaçando, não sei quantos graus abaixo de zero. Mas ele não morre, porque o corpo dele é preparado para isso. Mas o ser humano morre. O Mombrana disse: estudar, pregar esses 7 trovões é como andar por cima disso, gelo fino. Quantos tem entrado, eu sei de tudo, e pá, quebra e desce. Cai dentro de um balde de heresia desse tamanho. Lá dentro fica: tu que se voltou, tu que se é Jerusalém, o nome de Deus é Brana. Lá e fica e morre lá dentro. Não tem como tirar mais, não. Não tem como tirar mais. Depois que cai, já era. Então, nós que estamos ainda na superfície, pisamos com cuidado nessas coisas.
Amém? Então, vamos lembrar aqui, é isso que eu tinha na mão. Era um sapatinho de bebê, mais ou menos deste tamanho. E eu estava com esse cordão, era mais ou menos do diâmetro do meu dedo, cerca de meia polegada, quase 13 milímetros, assim. E o ilhós nesse sapato era só do tamanho de menor que 16 avos, provavelmente de polegada. Eu creio que é o buraquinho lá onde mete o cadastro. Menos que 2 milímetros no ilhós. E eu estava tentando amarrar este sapatinho com este cordão grosso de uma polegada, tentando colocar um cadastro dessa grossura num buraquinho bem miudinho. É como tentar colocar isso aqui numa assembleia. Não tem como. Se não entra nem Atos 2:38, quanto mais isso aqui. Quantos deles tem pregado no meio da rua? 7 trovões revelados, meu Deus. Eles pregam na rua. 7 trovões, o cordeiro saiu do trono no meio da rua. Irmão, esse povo não entende nem Atos 2:38. Se o povo da mensagem não entende, quanto mais esse povo aí fora. Isso aqui é o gelo fino da mensagem. Tem que andar com cuidado em cima disso, senão vira heresia. Olha, já surgiu a heresia da visão da tenda. Isso não era heresia no tempo do Branco, só que eles fizeram disso uma heresia. Eu tenho dito, é heresia de um homem só. Ele diz, você está blasfemando. Não, o homem só não é heresia quando se refere a profeta. Mas quando um pastor diz que é homem só, é heresia. Amém? Então, uma voz veio e disse, não podes ensinar a bebê pentecostais coisas sobrenaturais. Disse, agora deixe-os. E nesse instante ele me levantou, ele me ergueu e me colocou bem alto. O anjo, presta atenção, onde estava havendo uma reunião, a visão da tenda, presta atenção, uma reunião, parecia uma tenda ou uma catedral, preste atenção. Uma mulher diz, parecia uma tenda, mas depois diz, ou uma catedral. Amém? Irmão, uma tenda é diferente de uma catedral. Uma catedral é algo de cimento e tijolo. Uma tenda é de lona. Mas na visão, uma hora era uma tenda, outra hora uma catedral. Parecia uma tenda ou uma catedral de algum tipo. E olhei e havia o que parecia um pequeno compartimento, um pequeno lugar de lado. E vi que essa luz, a coluna de fogo, estava falando com alguém acima de mim. Essa luz que você vê ali na fotografia, ela se afastou de mim, rodopiando assim, e foi para cima daquela tenda ou catedral. E disse, eu te encontrarei ali. E disse, esta será a terceira puxada. Ou seja, de novo, este é o encontro entre eu e você. Ali será a terceira puxada. Agora é só raciocinar. Será que o irmão Brana já se encontrou com o anjo dentro da tenda ou ainda vai encontrar? Porque se ele já se encontrou com o anjo dentro da tenda, então a visão da tenda já aconteceu. E eu te digo uma coisa, o anjo disse, esse meu encontro contigo lá dentro será a terceira puxada. Mas o irmão Brana disse, a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Onde foi que aconteceu a abertura dos 7 selos? No tabernáculo Brana. O irmão Brana jogou lá para trás. A terceira puxada. O anjo disse, esse meu encontro contigo lá dentro será a terceira puxada. Vamos dizer, essa terceira puxada, que é esse meu encontro com o anjo, foi a abertura dos 7 selos. Irmãos, a mensagem era uma coisa assim que ela dá a corda. O irmão Brana disse que a mãe dele ensinou, deixa a vaca levar a corda, depois ela mesma se enforca com a corda. A mensagem, ela solta a corda, depois ela puxa. Você entendeu? Solta, depois puxa. Solta, depois puxa. Esse meu encontro contigo lá dentro será a terceira puxada. Aí vem. Então a terceira puxada está no futuro. Depois vamos dizer, a terceira puxada foi a abertura dos selos.
Você entende? Diz que será, depois de falar para trás, foi. Será o meu encontro contigo lá, será a terceira puxada. Vamos lá. E essa terceira puxada, que é o meu encontro contigo, foi a abertura dos 7 selos. Então, irmão, uma coisa amarra a outra, e na verdade é que nós sabemos: Deus sabe o que faz. Amém? Quem crê que Deus, tudo que Deus faz é certo? Eu vi no celular do irmão a história do homem que dizia: tudo que Deus faz é certo. Ele era amigo do rei. Todo dia de manhã ele chegava para o rei e dizia: ele era amigo do rei. Tudo que Deus faz é certo, rei. E o rei foi se zangando com aquilo. Nada, nem tudo não. Tem coisa que Deus faz errado. O rei pensa: não, tudo que Deus faz é certo. O rei: vamos caçar. Foram caçar junto. Quando eles foram caçar, um tigre atacou eles. E o rei se defendendo lá, o dedo entrou na boca do tigre, o tigre comeu o dedo polegar do rei. Aí o rei disse: o tigre comeu meu dedo. Ele disse: tudo que Deus faz é certo. Agora eu vou te botar na cadeia. Colocar na cadeia por causa disso. Que além do tigre ter comido meu dedo, ainda fica zombando, dizendo que tudo que Deus faz é certo. Aí o rei prendeu ele. E aí ele ficou preso. E o rei foi caçar sozinho lá. Uns índios canibais atacaram o rei e foram matar o rei para comer. Eles comiam pessoas vivas. Mas aí quando eles viram o rei sem o dedo, disseram: ele não é próprio para o sacrifício, porque para o sacrifício que nós fazemos tem que ser completo. Ele não é, então solta. Aí ele chegou e disse: olha, tudo que Deus faz é certo. Se o tigre não tivesse comido o meu dedo, os índios teriam me comido todo. Então, tudo que Deus faz é certo. Você acha que Deus tiraria o irmão Branham sem que a revelação tivesse completa? Vamos raciocinar um pouco. Será que Deus faria isso? Não, vamos raciocinar. Será que Deus tirou o irmão Branham de cena? O irmão Branham morreu em 1965 e a mensagem não ficou totalmente revelada? Você acha que Deus faria isso? O motivo de Deus ter tirado é a prova de que tudo está revelado. Ele não tiraria se tudo não tivesse revelado. Ele vai ressuscitar. Ninguém tem Bíblia para isso. Eu tenho Bíblia para provar uma ressurreição geral. Isso nós temos. Que haverá uma ressurreição. Que os no plural, os, não o, mas os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os, plural, não o que morreu em Cristo ressuscitará primeiro, mas os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós do que estamos vivos não precederemos o que dorme, mas eles ressuscitarão, e depois nós seremos transformados no abrir e fechar de olhos e subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Mas veja bem o que a Bíblia diz: os que morreram em Cristo, plural. Então uma coisa é certa, voltando para a mensagem: Deus tiraria o profeta dele se ele não soubesse o que está fazendo? Tudo foi revelado. Até a visão da tenda. O que é a visão da tenda? A terceira puxada. O que é a terceira puxada? A abertura dos 7 selos. Quando os 7 selos foram abertos? Vão ser abertos ainda? Não, todo mundo sabe. Até uma criança sabe que os 7 selos foram abertos em 1963. Amém? Glória a Deus. Agora, a questão é que tem coisas que nem o irmão Branham sabia como ser humano. O irmão Branham ora agia como profeta, ora agia como um homem normal. E tem muita coisa que ele nem sabia. O irmão Branham até o fim da sua vida ainda tudo tem sido revelado, menos a visão da tenda. Mas ele mesmo não sabia que já tinha sido revelado. Você diz: irmão Lúcio, onde você pode me provar isso? Que o irmão Branham tinha coisas que ele não sabia? Bora ver? Vamos aqui? Qual a atração da montanha? Parágrafo 146. O irmão Branham diz: Júnior Jackson está me ouvindo. Vocês recordam do sonho que ele teve, que eu interpretei, indo em direção do pôr do sol? Isso aconteceu no Monte Pôr do Sol. É o tempo do entardecer, o tempo do pôr do sol, a mensagem do pôr do sol, através do cenário da história, ou melhor, o cenário de profecias, sendo cumprido, e haverá luz no entardecer sobre o pôr do sol.
na Floresta Coronado, a 64 quilômetros de Tucson. Consiga um mapa e veja o Pico do Pôr do Sol. Lá é exatamente onde isto aconteceu. Agora presta atenção. Eu não sabia disso até outro dia. Não sabia até outro dia que a mensagem do entardecer tinha vindo no Monte Pôr do Sol, na Floresta Coronada, a 64 quilômetros de Tucson. Não sabia. Não sabia até outro dia que aquela coluna de fogo que apareceu lá era aquele cumprimento de Apocalipse 10, de 1 a 7. E no parágrafo 144, eu creio, 142, 140 para frente, ele diz: o que foi que aconteceu no Monte Pôr do Sol? Ele diz: foi esse anjo forte de Apocalipse 10, 1 a 7 descendo. E ele diz: eu não sabia disso até outro dia. O irmão Branham não sabia até outro dia que a visão da tenda era a terceira puxada, e que a terceira puxada era a abertura dos 7 selos, que já tinha acontecido em 63. Não sabia até outro dia. Não é bem? Mas ele não pode errar. Não existe isso. Não existe esse negócio de um homem não errar. O problema, o erro das pessoas, o irmão Green falou isso. Eu vi o irmão Green falando na internet, e é verdade. Ele disse: o problema deste povo é que eles fazem do irmão Branham algo infalível. Isso está errado. É errado fazer do irmão Branham algo infalível. Você vai encontrar na mensagem do irmão Branham ele dizendo que Billy Paul seria um grande pregador do evangelho. Tem mensagem. Billy Paul nunca foi isso. Billy Paul hoje só dá testemunho sobre a vida do irmão Branham. O irmão Branham diz: eu creio que o Billy Paul tomará minha Bíblia e será um grande pregador da palavra de Deus. Isso não aconteceu, porque ele falou como homem. Amém? Então o erro das pessoas é esse. Fizeram do irmão Branham um Deus. Aí Deus não erra, Deus é infalível. Mas Deus está no irmão Branham. Mas o próprio Paulo diz: eu falo como homem, eu falo como homem, eu não falo profetizando. Paulo diz: agora eu falo como agora é assim diz o Senhor, agora eu falo como homem. Agora é assim diz o Senhor, agora eu falo como homem. O irmão Branham disse sobre a previsão de 1977, ele falando: eu creio que o milênio tomará lugar em 1977 e que todos os reis do mundo serão destruídos em 1977. Depois ele disse: veja, eu não profetizo, eu estou apenas dizendo. Amém? O irmão Branham disse: 1977 era o fim. Mas se você ler, ele diz: bem, mas eu não estou profetizando, eu estou apenas predizendo. Alguém diz: mas predizer para mim é a mesma coisa que profetizar. Na linguagem do irmão Branham, não. Na linguagem dele, ele explicou bem: eu não profetizo, eu predigo. Predizer quer dizer profetizar, não na linguagem do irmão Branham. Não o que ele quis dizer. Ele diz: tome-me pelo que eu quis dizer e não pelo que eu disse. Portanto, quando ele diz: eu não profetizo, já me caiu a ficha, eu entendi. Então ele não está profetizando, está falando como homem. Amém? Amém. Então, irmão, é simplesmente essa questão. O irmão Branham diz: eu não sabia disso até outro dia. E aí surgem essas coisas. Mas o que é a visão da tenda? Veja, a visão da tenda é a terceira puxada. O que é a terceira puxada? A abertura dos 7 selos. A visão da tenda ainda vai acontecer? Não, já aconteceu. A visão da tenda foi quando o irmão Branham chegou na casa da irmã Hatwright, Wright. E quando ele chegou ali, que ela tinha 2 filhos que estavam zombando do evangelho, e ela era aleijada na cadeira de roda, e disse: pede o que tu quiser e Deus te dará. Ela disse: eu quero que os meus 2 filhos se convertam. O irmão Branham pensava que ela ia pedir para ele orar para ela sair da cadeira de roda. Se eu te dou, os meninos vieram, se ajoelharam, chorando, se arrependeram e foram batizados. Isso é, o irmão Branham disse: isso foi a terceira puxada. A terceira puxada ainda vai acontecer? Não, isso foi a terceira puxada.
A terceira puxada foi o Rombrano dizendo: haja estilo, e o esquilo aparecendo. Isso era a terceira puxada. A terceira puxada foi um ministério que mostrou grandes maravilhas, assim diz a mensagem, almas que estão em prisão agora. A terceira puxada, haverá um ministério que mostrará grandes maravilhas. Isso já aconteceu. Se você disser que parar a tempestade para não nevar mais, isso não for grande maravilha, eu não sei mais o que é. Se você achar que dizer para uma coisa que não existe, aparecer do nada, ele aparecer como um esquilo, e se isso aí não for grande maravilha, eu não sei mais o que é. Se disser para uma mulher que estava só o graveto de comida pelo câncer, não pesava nem 10 quilos ali em cima da cama, morrendo, e depois ser curada e andar pelas ruas com sua bolsa de lado, gorda e normal, depois de muitos anos, curada. Se você achar que isso não é grande maravilha, eu não sei mais o que é maravilha. Pois a terceira puxada foi um ministério que mostrou grande maravilha, e esse ministério que mostrou grande maravilha foi o ministério do irmão Branham. A terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Na abertura dos 7 selos não foi só o vibrar da mão, porque também há uma confusão na mensagem que acha que a abertura que a terceira etapa é só a abertura dos selos ali. Quando o Branham diz a terceira puxada foi a abertura de 7 selos, o Branham está dizendo o quê? O que foi aberto nos 7 selos? Nos 7 selos também foi aberto o quê? Foi aberta a manifestação do Filho do Homem. O que é a manifestação do Filho do Homem? É isso aqui, ó. Teu nome é Ana, tu mora no bairro tal, o número da tua casa é 600 e tal, o teu nome é tal, a doença que tu tem é tal, o médico diz que tu vai morrer, mas tu é curada, vai embora regozijando e curada agora. Isso aí é a manifestação do Filho do Homem. E o irmão Branham disse que isso foi aberto lá em 63. Amém. Pois a terceira puxada não é só mistério. A terceira etapa também é a manifestação do Filho do Homem. O Filho do Homem se manifesta como? Dando-se a conhecer. Como é que ele se dá a conhecer? Revelando os segredos ocultos dos corações, como Jesus fez junto ao poço da mulher samaritana. Então, quando diz na terceira puxada não existe cura divina, melhor ainda, na terceira puxada existe, além da cura divina, ainda existe discernimento. Ainda existe discernir segredo dos corações na terceira puxada. Na terceira puxada existe criação de esquilos. Na terceira puxada existe Wright Moody, ou senhorita Moody, tendo 2 filhos ímpios convertidos. Terceira puxada não é só mistério. Terceira puxada também é a manifestação do Filho do Homem. A manifestação do Filho do Homem também veio empacotado no mesmo mistério dos 7 selos. Olhe para trás. O anjo disse: eu te encontrarei ali dentro, e esse encontro meu contigo lá será a terceira puxada. Amém. A visão da tenda é a terceira puxada. É isso que eu quero dizer para você nessa noite. Marque bem, para resumir. A visão da tenda, não diga será, porque será joga para o futuro, mas diga, a visão da tenda foi a terceira puxada. Amém. E a terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Amém. E os 7 selos foram revelados. Amém. É tão simples para a gente, mas para eles parece uma confusão. Um pingo d'água é uma confusão. Não tem heresia nenhuma aqui. Tem a verdade. Branham se foi. Não existe mais nem osso. Ele está dentro de um outro corpo agora na eternidade. E deixa eu dizer uma coisa para você. Ele voltará naquele sepulcro lá em Jeffersonville um dia. Mas sabe quando ele vai voltar lá? Quando todos os irmãos voltarem. Branham entrará no seu sepulcro, Ormond Neville entrará no seu, a irmã Coló entrará no seu, o irmão Elias entrará no seu, e todos os que morreram em Cristo entrarão. E se eu morrer hoje, amanhã, ou você, naquele dia nós entraremos no nosso. Amém. Amém? E nos encontraremos, claro, nos encontraremos. Nos encontraremos, nos abraçaremos e diremos: estou pronto para subir, irmão Branham, estou. Mas ninguém vai dizer para o irmão Branham: estou pronto, prega para mim o que é a visão da terra. Não existe isso. Irmão Branham, prega para mim o que é os 7 selos. Não existe isso. Irmão Branham vai dizer: mas meu irmão, se você não soube quando estava vivo, muito menos agora. Os 7 selos foi pregado lá, irmão, quando nós estávamos vivos. Quando eu estava vivo, eu preguei, irmão.
Não seja tolo, irmão Branham dirá isso para você. Mas simplesmente nessa ressurreição, abraço o irmão Branham e diga: irmão Branham, foi tão bom a revelação que ficou na mensagem. Foi tão bom essa terceira puxada que foi encontrada nos 7 selos. Amém? Então, é isso, irmão. É interessante essas coisas, a gente vê. Então, os ungidos dos últimos dias, 262, é uma amarre, então, né? A amarre muito bom, como um poste de amarre. Eu te encontrarei ali dentro, e essa será a terceira puxada. A terceira puxada foi a abertura dos 7 selos. Então, se nós ir por aí, por esse caminho, vai dar certo. Eu prego isso aqui, amanhã eu prego outra coisa. Não vamos pregar todo dia essas coisas, não, porque isto só dá contenda e briga. Amém? Mas uma coisa você tem que fazer, foi o que o irmão Branham ensinou: viva uma vida pia, ame o seu irmão e vá em frente servindo a Deus de todo o seu coração. Cante, louve ao Senhor, leia a palavra e vá em frente. Não tente dizer: eu descobri o que é a visão da tenda, eu descobri o que é o 7º selo, eu descobri. Nada disso. Se você vê alguém dizer isso, já está errado. Amém? Simplesmente vai em frente. Está revelado? Está na mensagem? Está. Eu não entendo? Não preciso entender, eu preciso apenas crer. Não existe um parágrafo que diga que você tem que entender. Há um tempo atrás, quando nós se enrolamos nesse povo, nessas heresias, a gente dizia assim, cansei de ver nós da mensagem dizer isso: quem não souber o que é os 7 trovões não vai subir no rapto. Não existe isso na mensagem. Quem não souber o que é os 7 trovões, não existe isso. Não tem um parágrafo que possa provar isso. O que tem lá é que vai perder o rapto o que não crê. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Você não é preciso saber, você é preciso crer. Toda essa enrolada que eu fiz aqui, talvez você não entendeu nada. Meu Deus, o que é visão de tenda? O que é isso? O que é aquilo? Isso não vem ao caso. Deus não quer que você saiba. Apenas creia. Apenas você tem que dizer: se o nosso profeta foi o homem que ia revelar essas coisas, eu creio que Deus não teria tirado ele sem revelar isso. Então pronto, Deus sabe o que faz. Você crê nisso? Ele sabe o que faz. Você não acha que ele sabe o que fez? Aquela noite, quando deu aquele blackout lá no Texas, que o carro do irmão Branham se chocou com o carro dos mexicanos, e que o Billy Paul chegou ali, o irmão Branham estava vivo, mas no hospital de último suspiro, e todo médico veio e proclamou: William Branham acaba de falecer. Você acha que Deus não sabia o que estava fazendo? Deus tinha chamado o seu servo: bora para casa. Talvez o próprio irmão Branham teria dito: Senhor, mas e a visão da tenda? Deus teria dito para ele: você acha que eu te tiraria se eu não soubesse o que estou fazendo? O irmão Branham diz: eu não sabia disso até outro dia. Amém? Júnior Jacques está me ouvindo. Vocês recordem do sonho que ele teve, que eu interpretei indo em direção do pôr do sol? E isso aconteceu no monte do pôr do sol. É o tempo do entardecer, o tempo do pôr do sol. A mensagem do pôr do sol através do cenário da história, ou melhor, o cenário da profecia sendo cumprida. E haverá luz no entardecer sobre o monte pôr do sol na floresta Coronado, a 64 km de Tucson. Consigo um mapa e vejo o pico do pôr do sol, lá exatamente onde isso aconteceu. Eu não sabia disso até outro dia. Nem ele sabia. Nem ele sabia que tudo tinha sido revelado. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, são essas coisas aí que a gente tem que velar por isso, verificar, fazer uma pesquisa onde estamos parados. Eu creio nessas coisas tudinho aqui. Eu sou conhecedor de terceira etapa, dessas coisas assim, para pregar. Eu entendo o que estou falando, porém eu não creio que outros não saibam isso. Não creio nisso. Eu creio que todo mundo que tem a mensagem sabe disso, porque se eu fosse um pássaro raro, então eu seria mais um homem depois de irmão Branham. Eu não sou mais um homem, eu sou um dos homens. Amém? Eu não sou um pássaro raro.
Essas coisas que eu estou pregando aqui, há milhares de homens na terra que sabem, e disse até mais talvez. Você que está sentado aí talvez saiba até mais que isso. Mas eu só estou dizendo aqui o que me foi, o que eu posso ver na mensagem é isto. E o que você pode ver, veja. Mas que ninguém persiga ninguém por causa disso. Ame uns aos outros. Porque Paulo disse que os mistérios é menor do que o amor. Foi ou não foi verdade? Provo isso pela Bíblia. Alguém está agarrado com mistério. Paulo disse, olha, se eu souber todo o mistério e não tivesse amor, não sabia, não adiantava. Então o amor é maior que os mistérios. Então o amor é maior que a terceira puxada. O amor é maior que a visão da tenda. O amor é maior que o 7 trovões revelados. O amor é maior que tudo. Se você simplesmente puder amar, pronto. É só isso que Deus quer. Ame uns aos outros. E essas revelações, se ela cair no terreno errado, ela dá uma igreja cheia de ódio. Você sabe disso? Quando eu estava nisso, eu odiava todo mundo que não cria nisso. É horrível isso. Hoje não. Hoje eu tenho um outro olhar. Eu olho para o católico, eu não concordo com a doutrina dele, mas eu amo ele. Eu olho para o assembleano, eu não concordo com a doutrina dele, mas eu amo ele. Eu não concordo com a doutrina dele. Eu olho para um crente da mensagem, eu não concordo com a doutrina dele, mas eu amo. Antigamente eu não podia amar. Eu queria forçar as pessoas a acreditar naquilo que eu cria. E não é dessa forma. Não adianta pegar a planta e esticar, deixa o sol brilhar. A mesma mensagem que eu tenho, ele tem. Ela vai certamente brilhar nele. Amém? Amém. Se ele for eleito. Se não for, não vai brilhar. E se ele não for eleito, não vou poder fazer dele um eleito. Irmão Brandinho, você não pode tirar sangue do nabo. Eu não sei nem o que é nabo. Tem outra coisa que eu não sei o que é, plenário. Não sei o que é isso não. Eu ouvi dizer que é uma patotinha de pastor que se reúne para inventar doutrina, para pregar entre eles. Mas corte um nabo, que eu não sei o que é nabo. Não tem sangue. Você não pode tirar um cristão de um cainita. Amém? Como vamos empurrar isso aqui dentro da mente de um não eleito? Amém? Mas na sua mente não precisa empurrar. A luz bate lá dentro, tem uma semente que brota. É assim que é. É Deus, não é eu, não é você. Eu não posso te salvar, você não pode me salvar. É Deus que vai te salvar, é Deus que vai me salvar. Amém? Eu não posso te colocar no céu, jamais. Eu apenas prego aqui. Mas se você é um filho de Deus desde diante da fundação do mundo, Ele vai te colocar lá. Vamos ficar de pé enquanto cantamos mais uma canção. Cristo vem me buscar. Fique de pé enquanto cantamos essa música, essa canção, Mi menor. Cristo vem me buscar. Que coisa! Depois da revelação do céu, como nós podemos dizer que Cristo vem me buscar? Sim, porque nós cremos no rapto. Amém? O cordeiro prometido voltará. Mas não é leão? Quer saber disso? Amém? Nós apenas cremos em cantar humildemente a canção. Nada de ficar mudando a canção, nada dessas coisas. Todos cantando. Cristo vem me buscar, para o céu me levará. O cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará.
irmão. Abraça o seu irmão e diga: Deus te abençoe. Somos libertos de toda confusão religiosa.